Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos e também irmãs, já fiz a minha oração e agora eu tenho um assunto para tratar aqui com todos vós. Eu acredito que é bom ler um versículo para dar um embasamento, dar um fundo dentro desse assunto, que é muito importante, irmãos. Nós vamos ler então, com a ajuda de Deus, o livro de Tiago, capítulo 5, no versículo 19. O apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, nós sabemos que Tiago foi um homem muito usado por Deus, que nós estamos falando daquele Tiago que está lá no Novo Testamento e que foi morto à espada. Aqui já é outro Tiago, irmãos. Foi um apóstolo também, um grande homem de Deus, no sentido espiritual. E grande é só o Senhor Jesus, né, irmão? Mas ele foi um homem que trabalhou muito no Evangelho, aprendeu muito do apóstolo Paulo a respeito da doutrina, a respeito da forma de se comportar. Então o apóstolo Paulo sempre teve um certo zelo. Podemos ver aqui nesta carta, se vocês quiserem ler esse livro depois, é um livro pequeno, o livro de Tiago não é um livro muito grande, é fácil de ler esse livro, porque é muito pequeno. É bom que até os irmãos devem ler a Bíblia, porque ela, irmão, é a infalível palavra de Deus. E aqui nesse versículo, irmãos, nós vimos aqui que houve um incentivo da parte de Paulo que deveria ir atrás daqueles que haviam se desviado da verdade. Quer dizer, quando se desvia da verdade, vai para onde, irmão? Vai para a mentira. Desviar da verdade é tomar o caminho da mentira. E a mentira, irmãos, ela tem muitas coisas. É composta de muitas coisas. Então, por falar em muitas coisas, eu já vou aproveitar também e vou corrigir alguma coisa aqui, porque ontem eu falei como servir a Deus em casa. Então, eu quero deixar aqui um adendo. Quando eu falava servir a Deus em casa, eu queria me referir, irmãos, a cultuar, não a servir a Deus no sentido... Porque para servir a Deus é lógico, existem diversas maneiras, mas qualquer pessoa que observar bem a forma que eu falei vai entender que eu estava falando de cultuar. Então tem muitos irmãos que já estão cultuando em casa. Santa Ceia também, já vi. Até a irmã. O esposo dela era uma pessoa que ele é de uma denominação que eu era, irmãos, e ele trata a irmã de uma forma só Deus para ter misericórdia, a não ser que já melhorou. E essa irmã então ficou assim muito abatida, porque aqueles anciães daquela comum, ao invés de repreender aquele irmão, como ele trabalha num alto posto, né, com uma autoridade, ele foi então, os irmãos então deram mais valor para ele do que para a irmã. E a irmã entristeceu e vendo as heresias que está acontecendo, ela começou a servir a Deus em casa, ler a Bíblia, e no dia da Santa Ceia ela tomou a sua Santa Ceia em casa. Ela mesma orou, não há nada de mais nisso. Está desligado da comunhão da igreja. Não está. Porque a igreja, irmão, a cabeça é Jesus Cristo. Não é a instituição. A instituição, irmãos, apenas é um lugar onde tem uma centralização, um governo, um diretor, ou um presidente, uma diretoria. Isso é um sistema. A instituição, ela apenas forma um sistema. E nós devemos ter cuidado com o sistema. Então, voltando lá no assunto, irmãos, nós estávamos falando a respeito de Tiago, de como Paulo ensinou a Tiago, não é? Como que ele se portou.
E aqui Paulo, irmãos, dizia para Tiago, né, que era para ele ir atrás daqueles que tinham se desviado do caminho da verdade. Como eu estava dizendo, o caminho da verdade, ele é um só. Mas a mentira, irmãos, ela tem muitos caminhos. Certo, irmãos? Então eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que o apóstolo Paulo não mandou jogar fora aquele lá que se desviou da verdade. O que você acha que uma pessoa que se desvia da verdade? Ele não falou, irmãos, do povo que estava lá fora. Ele foi bem objetivo. Se dentre vós alguém se desviou da verdade, se dentre vós, quer dizer, está conosco, está junto de nós, mas se desviou da verdade. Se ele se desviou da verdade, é porque ele estava com a verdade. E se ele estava com a verdade, ele estava com quem? O inimigo não era. O Satanás não era, ele estava do lado de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que muitos líderes e denominações faz? A pessoa se desvia, fica lá, não vai ninguém atrás, não sauda mais, não procura mais, não faz mais nada. Vê na rua, atravessa de um lado da calçada para o outro lado. Então, irmão, aquela pessoa, ao invés dela melhorar, ou da pessoa conseguir converter ela das más obras e cobrir uma multidão de pecado, ela está jogando aquela alma no buraco, no abismo da perdição. Irmão, isso é muito grave. Nós temos que fazer de tudo para ver uma salvação de uma alma. Nós não temos que ter prazer quando uma alma se perde. Ah, mas ele estava aqui conosco, agora foi para outro lugar. E a palavra de Deus diz assim, aquele que estava conosco não é mais do nosso meio, não tem mais salvação, ou cometeu um pecado que para nós é tido como um pecado mortal. Irmão, examine a Escritura e você vai ver que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se aquela pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo, por que é que ela não pode ter perdão? Será que o sangue de Jesus Cristo não tem poder de perdoar o pecado daquela pessoa? Ou é a sua denominação que inventou essa doutrina que aquele pecado não tem perdão? Quer dizer que você diminuiu o poder do sangue de Jesus Cristo. Você está sendo uma pessoa totalmente... vamos dizer assim, uma palavra pesada eu não ia falar, então, vamos dizer assim, você está sendo inconsequente, você não está sendo, meu Deus, eu não quero falar essa palavra que está vindo na minha boca, você está cometendo uma heresia, porque você está dizendo que o sangue de Jesus não tem poder de perdoar aquele pecado, porque você, na sua denominação, aprendeu de alguém que aquilo não tem perdão. Aí o que acontece? Você joga milhares e milhares e milhares de pessoas no inferno. Porque você prega na sua denominação, em cima do púlpito, que se a pessoa cometer um deslizo, às vezes é um jovem, aí é dia de batismo, você fica, vem, é porque você tem que vir, porque Deus tem um plano. Eu já vi pessoas falar assim, irmãos. Você já tem mais de 12 anos, está na hora de você obedecer, porque quer ver número. Quer ver número para dizer, eu batizei tantas almas. E aí vem uma criança sem conhecer, sem entender nada, sem compreender coisa nenhuma. Às vezes até instruída em casa pelo pai, pela mãe. Meu filho, está na hora de você batizar, porque você já tem idade. E ele vai lá, irmão, acha bonito e batiza. Daqui a pouco ele pega uma certa idade, irmão. Sabe o que acontece? Ele começa a sentir o peso daquilo. Não é o fardo do Senhor Jesus, não. Ele sente o peso de uma doutrina humana. O peso de uma responsabilidade que ele não tem condições de carregar. Porque ele não foi preparado para aquilo, espiritualmente. Aí ele escorrega. Aí você diz que ele não tem mais perdão. O teu batismo serviu para condenar uma alma. Então, se o teu batismo serve para condenar uma alma, então, irmão, pelo amor de Deus, que negócio é esse aí? Que espírito que está atuando entre vós?
Se a palavra de Deus, irmãos, nos diz, está bem claro, irmãos, que a misericórdia triunfa no juízo. E você não usa de misericórdia com ninguém. E quando você usa de misericórdia com alguém, você coloca um limite. E a misericórdia é ilimitada. Vamos supor, a pessoa cometeu lá um pecado ou um erro. Aí você leva numa reunião. Aí analisa, um fala uma coisa, outro fala outra, e fica aquele comentário. Daqui a pouco o que acontece? Não, vamos devolver para ele poder tomar a ceia. Aí, não, irmão pode tomar ceia. Só o irmão não pode chamar hino, irmão não pode orar na igreja, mas tomar ceia o irmão já pode. Então o irmão vai lá tomar ceia. Aí o irmão fica esperando 1 ano, 2 anos, quando é que eu vou poder testemunhar? Os irmãos falaram que logo nós vamos ficar observando, o irmão vai ficar aí no gancho, né? Nós vamos ficar te observando para ver como é que fica. Conforme for, depois nós te devolvemos uma liberdade totalmente para você orar, testemunhar. Agora, ministério você não pode ter. Que diferença que tem, irmão? Se ele pode orar, se ele pode testemunhar, por que ele não pode pregar? Que diferença? É porque a palavra de Deus... Sim, a oração, ele está orando para quem? Irmão, não existe nada que dê um posicionamento para esse tipo de doutrina. Não existe. Se foi tratado no presbitério da igreja que ele tem liberdade, ele tem que ter toda a liberdade. Não existe meia liberdade. Deus, ele não dá metade de nada para ninguém. Quando ele dá tudo, irmão. Ele não vai te dar a metade do reino. Ele não vai te dar a metade da coroa. Ele vai te dar a coroa inteira. Se você for fiel a ele, através da sua misericórdia. Ele não vai te colocar numa metade do céu. Ele vai te colocar lá no paraíso, lá no lugar onde está Deus. Agora você senta na cadeira de Moisés e condena os outros. Eis aqui um despertamento para todos. E você que foi jogado fora, lançado fora, saiba que você não está perdido. Você não está condenado. O sangue de Jesus tem poder de libertar qualquer tipo de pecado. O único pecado que está escrito, que é escritural, dentro das Sagradas Escrituras, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo, você não estaria pedindo perdão. Porque você não estaria querendo mais saber nada de Deus e você já estaria na mão de Satanás há muito tempo, sendo um instrumento dele para praticar o mal, a violência e tantas coisas que ele faz aí no mundo. E muitos pegam pessoas, jogam na sarjeta, famílias desprezam filhos, filhos são jogados fora de casa, como eu já vi, viram andarilhos, moradores de rua, caem nas drogas. Deus guarde os nossos filhos, Deus guarde a nossa família, Deus guarde a tua família. Por que você não foi atrás? Por que você usou de uma doutrina diabólica que não é de Deus? As coisas de Deus, elas não vêm para destruir, elas vêm para edificar. Jesus Cristo não veio destruir famílias, ele veio reconstruir. Sabe o que quer dizer reconstruir? É tornar a edificar aquilo que já foi edificado e que uma vez caiu. Se fosse o teu filho, a tua filha, ou alguém que tem muito dinheiro que te ajuda, você faria de tudo para colocar aquela pessoa até de volta no ministério. Mas como você
está corrompido, você não faz, porque a pessoa não tem dinheiro. É fácil, não é, irmão? É fácil pegar uma pessoa que está cheio do dinheiro, cheio do ouro e da prata, e você levantar ele, porque depois ele vai ficar te devendo um favor e vai te levar de avião para cima e para baixo. Pagar janta, né? Churrasco. Isso aí é evangelho de Cristo. Enquanto muitos lá na Bahia, no Nordeste, estão passando fome. Isso é evangelho de Cristo? Irmão, isso não é evangelho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio aqui na terra para pregar esse tipo de evangelho. Ele veio aqui para pregar o evangelho da salvação. E você está usando a palavra de Deus e criando ensinamentos que não existem na palavra de Deus, dizendo que a pessoa pecou e morreu diante de Deus. Ora, morreu de que jeito, irmão? Se ainda há esperança para ela buscar o perdão de Deus, até está escrito, para aqueles que adulteram, está escrito, tem advogado que é Cristo. Agora você, como juiz, vai ter que combater com o advogado que é Cristo. Que você é juiz, você já quer pôr a pessoa no inferno. Não estou concordando com o pecado. Não estou concordando com nada destas coisas. Eu estou apenas dizendo que tem pessoas que têm condições de serem levantadas se alguém for buscar e explicar direito, porque está explicando errado. E outra coisa, você que fica aí rebatizando as pessoas que já foram batizadas, você sabe muito bem que no início não era assim. Foi mudado, você mudou. Uma cúpula ministerial mudou. Não foi Deus que mudou. E nós, infelizmente, eu posso dizer nós porque eu também fazia parte, fazia destas coisas. Hoje Deus abriu os meus olhos. Se a pessoa já é batizada conforme a doutrina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que nós temos uma ordenança. Eu, pelo menos, estou batizando assim, conforme a doutrina de Jesus Cristo, ou conforme o mandamento de Jesus Cristo. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se a pessoa chegar para mim e falar, irmão, eu já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com imersão, eu pergunto, aonde você foi batizada? Eu fui batizado, vamos supor, na Assembleia de Deus ou em tal igreja. Muito bem, irmã. A irmã quer ficar conosco? Por que a irmã não fica na sua igreja? Lá também Deus vai salvar. Não, é porque aqui é mais perto para mim, é porque eu não estou sentindo de ir mais lá, porque fica mais longe. Nós recebemos aquela pessoa e ela não precisa ser batizada, porque ela já foi batizada. Eu vou perguntar para ela, a irmã batizou por causa da placa da igreja ou por causa de Jesus Cristo? Não, é porque eu creio em Jesus Cristo. Como é que eu vou rebatizar uma pessoa, irmão, que já creu em Jesus Cristo? Pensa bem, ela já creu. A salvação, ela não vem pelo batismo, ela vem pela fé, pela crença. O Senhor Jesus não falou, ide por todo o mundo e aquele que for batizado e crer será salvo. Ele falou, ide por todo o mundo e quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas lá não usa o véu, lá não saúda com ósculo, lá isso, lá não aquilo. Você pensa que é só a sua igreja que vai entrar no céu? Você pensa que não tem pessoas nas outras igrejas? Toma cuidado, irmão. Isso pode levar a tua alma à perdição. Acorda enquanto há tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, vai buscar o que está ferido, vai buscar o que está magoado. Ah, mas eu vou continuar aqui mesmo. Não estou mandando você sair de lugar nenhum, mas vai buscar o que está ferido. Só que ele vai ter que aguentar, porque se ele chegar nessa denominação aí, ele vai apanhar muito. E talvez nunca vai ter liberdade. Vai ter liberdade que nem aconteceu com o irmão. Ficou um monte de tempo sem ter liberdade
depois que ele morreu, que ele estava dentro de um caixão, o ancião falou: esse irmão era um homem de Deus, nós erramos, vamos devolver a liberdade para ele. Mas já estava morto, irmão, liberdade para quê? Pelo amor de Deus, guardemos esta palavra, guardemos esse conselho, irmão. Fuja de toda heresia e sirva a Deus com amor, com paz. E você que está jogado na sarjeta, hoje esta palavra como uma mão amiga se estende para ti, para dizer: há esperança para a tua salvação. Honra e glória seja dada ao Eterno, e o nome de Deus seja glorificado, e que o Eterno Deus reine sobre nós. Amém e amém.